Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos aqui para cultuar ao nosso Deus, adorá-lo nesse dia, que é o dia separado para o culto, para a adoração pública. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67, até o versículo de número 79. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do julgamento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, com alegria, com gratidão no nosso coração, por podermos te cultuar, te adorar, conforme o Senhor prescreve a nós na tua palavra, nas Escrituras, conforme agora nos é revelado na nova aliança, na nova dispensação. Nós vimos a ti por meio do nosso Redentor, o mediador da eterna aliança, Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir, para nos resgatar, e por meio do seu sacrifício agora termos acesso à sua presença, termos acesso para te cultuar, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Vimos nesta manhã, Senhor Deus, com gratidão, alegria, reconhecendo as bênçãos, o favor do Senhor sobre nossas vidas, as bênçãos as quais o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus, com gratidão, com alegria, pela sua providência em cuidar, dirigir, preservar as nossas vidas, suprindo cada uma das nossas necessidades físicas, mas de modo especial, Senhor meu Deus, suprindo as nossas necessidades espirituais. É o Senhor que em Cristo Jesus tem nos fortalecido, tem nos encorajado para continuar perseverando na fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Seja conosco, Deus, seja conosco neste momento, quando vamos meditar, estudar a tua palavra, abençoe a mesma, nos ilumine os olhos do entendimento espiritual para compreender e entender a tua verdade, fale ao nosso coração e, acima de tudo, nos dê uma disposição de andar e de viver de conformidade com a mesma, para que em tudo, em todas as coisas, o Senhor venha a ser honrado e glorificado. Assim pedimos, assim oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Tem a confissão de fé, dando capítulo 7, acerca do pacto de homem. Nós já caminhamos, graças de Deus, terminando este capítulo, e domingo que vem estaremos, portanto, estudando um novo capítulo, que é o capítulo 8, que trata
sobre Cristo e a sua obra mediadora, ou Cristo e o mediador da eterna aliança. E abre, portanto, a sua confissão, capítulo de número 7, parágrafo ou seção de número 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administrada com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então nós, pela graça de Deus, temos considerado acerca do pacto, da aliança eterna. Como nós já vimos, a palavra pacto, a aliança eterna ou pacto de redenção, não é explícito nas Escrituras, mas toda a Escritura ela é a revelação deste pacto, daquilo que Deus na eternidade ele fez, uma aliança eterna entre a Trindade, e este pacto é a nós revelado, porque este pacto vai ser implementado na história, a partir da queda de Adão, e nós entendemos que é diferente. O primeiro pacto é chamado pacto de obras, foi um pacto feito com Deus e Adão, o nosso representante, mas após a sua queda é que vai ser revelado a nós o pacto da redenção ou o pacto da graça que nós entendemos e confessamos desta forma. Nós estamos estudando justamente como este pacto ele é administrado. Há duas maneiras de administração desse pacto, duas dispensações, duas maneiras pelas quais Deus conduz, Deus executa, ele planejou aquilo que ele idealizou. E no decorrer da história, portanto, ele vai executar esse plano de duas maneiras ou em duas dispensações. Nós entendemos a antiga dispensação e a nova dispensação. Quando nós falamos nova dispensação, nova aliança, não significa uma outra totalmente diferente, mas significa a realização, a concretização por meio do mediador e fiador da aliança que é Cristo Jesus. Então, nova significa a renovação plena, perfeita desta aliança, significa dizer a plenitude de toda a revelação. Nós estamos vivendo na nova dispensação, na nova aliança, e ela começa com a encarnação de Cristo e ela vai terminar com a segunda vinda de Cristo. Nós vimos alguns acontecimentos importantes nesta nova dispensação, mas nós vimos também que, embora elas sejam o mesmo pacto, a mesma aliança eterna, mas a administração deste pacto ela é diferente. Há algumas peculiaridades que estão para o Antigo Testamento que diferem do Novo Testamento ou da Nova Aliança. E é isso que nós vimos e já encerramos essas peculiaridades. Nós já avaliamos, estudamos, meditamos. Hoje nós vamos estudar acerca da unidade deste pacto. E, embora haja diferença na administração, tanto na forma, ênfase quanto à revelação, a teologia reformada ela enfatiza a unidade do pacto da graça. Embora no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o pacto seja administrado com algumas ênfases, peculiaridades, e mesmo a revelação ainda não é plena, ela não é final, mas nós vamos entender que há um só pacto, uma só aliança. Isso significa dizer que para nós reformados, apenas um plano de salvação, que todas as pessoas, seja na antiga ou na nova dispensação, são salvas da mesma maneira, elas desfrutam dos benefícios do pacto e são os mesmos, que há um só mediador, tanto na antiga quanto na nova aliança, e que o selo do pacto da graça são basicamente o mesmo.
Então, quando nós vamos ver à luz de toda a revelação, a Escritura ela é a revelação daquilo que Deus na eternidade resolveu fazer, é a revelação deste pacto eterno, e para nós é algo tão admirável quando nós estudamos acerca do pacto da redenção. Nós entendemos à luz da Escritura que há um pacto, há uma, digamos assim, uma reunião e decisão feita com a Trindade Santa antes de todas as coisas serem criadas. E quando nós vamos entender este pacto, nós vamos ver a tão grande e admirável salvação do nosso Deus. É Deus revelando, Deus se fazendo conhecido e Deus fazendo conhecido a sua tão grande salvação. Aquilo que Ele na eternidade idealizou, planejou, decretou, resolveu fazer. E Ele vai, portanto, levar a efeito durante toda a história, durante todo o decorrer da história. Ele vai adentrar na história, revelar a sua vontade, revelar aquilo que estava na eternidade, fazer conhecido, mas ele vai executar este plano. Nós já vimos que o executor, o fiador da aliança eterna é Cristo. Ele vai revelando, revelando, até que o executor, o fiador da aliança eterna, venha e realize e execute de uma maneira perfeita, cabal, final, tudo aquilo que ele havia decretado, ou todas as resoluções, se a gente entender de um aspecto mais claro para a gente, do pacto da redenção eterna. Nós vamos estudar a obra da redenção, ou a obra da salvação, nós vamos ver de uma maneira tão clara, um Deus soberano, é Ele que decide, é Ele que resolve, é um Deus que aquilo que aprove a Ele fazer é algo da sua vontade, livre e soberana. Ele não está sujeito a ninguém, ele não está sujeito às circunstâncias, e, portanto, ele executa e executará aquilo que ele planejou de uma maneira fiel, cabal, porque nada, ninguém pode impedir a execução do seu plano. Ele vai, tudo está dentro dos seus eternos decretos, e a sua providência é a execução desses decretos, ele conduzindo e realizando todas as coisas. O que para nós isso traz o que benefício, o que aplicação isso traz para nós? Certeza, confiança, certeza que a história não é o homem que executa, é um Deus soberano que executa o seu querer, que faz o seu querer, que conduz a história, que faz todas as coisas com vista à honra, à glória e o louvor do seu nome. Mas de uma maneira pessoal, nós entendemos também à luz dessa doutrina. A doutrina da providência é Deus conduzindo nossas vidas. É Deus, na sua soberana providência, executando todas as coisas para aquilo que Ele deseja e resolve fazer para a nossa vida, visando o nosso bem, visando a nossa santificação. Todas as coisas cooperam, conduzem para o nosso bem, e essa é uma verdade que nós entendemos e cremos. Nada acontece por acaso. Nós não podemos pensar que as coisas acontecem por acaso. Todas elas estão dentro dos eternos decretos de Deus, mas entenda bem, isto não significa dizer que Deus anula nossa responsabilidade. Somos responsáveis, mas tudo Deus conduz para o nosso bem. E nós entendemos como crentes que tanto as circunstâncias favoráveis quanto as desfavoráveis aos nossos olhos, é Deus conduzindo para o nosso bem. Que bem? O bem da nossa alma, da nossa santificação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que o caráter de Cristo seja formado em nós, para que nós venhamos ter uma vida no nosso caráter semelhante ao Filho de Deus. Nada acontece por acaso. Nada neste universo e na nossa vida está, digamos assim, solto, vazio, como se não tivesse controle, não tivesse um Deus governando. Não, Deus, na sua soberania, governa, conduz todas as coisas. E Ele administra, portanto, esta redenção de uma maneira. No Antigo Testamento, como nós já vimos, a administração era mais externa, mais sensorial, era algo mais legal, digamos assim, de exigência, de obediência. No Novo Testamento, aquilo que era sensual, aquilo que era tipificava, aquilo que era mais simbólica, ela é concretizada, ela é realizada, cumprida
por meio de quem? De Cristo, o mediador da aliança. E aí nós vamos ver a grande diferença, né? Havia peculiaridades na administração da aliança que diferenciam da nova dispensação, em todos os aspectos, né? Em termos de quê? Das bênçãos. Agora nós compreendemos melhor as bênçãos de uma natureza espiritual, nós compreendemos acerca da execução do plano da redenção, aquilo que era tipo, figura, simbologia, tudo apontava para uma realidade que viria e que poderia, que deveria e só poderia ser realizada, executada por meio e através de Cristo Jesus. E ele que vem, que executa. Então isso vai fazer diferença não só na questão de que essas figuras, esses tipos, eles deixaram de existir, não há mais necessidade. Por que não há mais necessidade? Porque eram figuras, eram tipos, elas eram simbólicas, elas tinham algo em vista para o futuro. Quando a plenitude dos tempos vem, quando a substância, a realidade vem, ele executa de uma maneira perfeita, de modo que tudo aquilo se torna obsoleto, não tem mais razão de existir, não tem mais razão de estar no sentido de permanecer, cessou. E aí nós vamos entender o templo, o tabernáculo, os utensílios do templo, as festas e os sacramentos, embora eles sejam o mesmo, mas eles foram substituídos, eles foram transformados. Mas nós vamos entender que agora no Novo Testamento, e é isso que, embora pareça que perdeu-se a glória, não, a glória do culto, a glória da revelação, ela é maior, ela é, digamos assim, plena, ela é simples, mas não deixa de ser gloriosa, né? A simplicidade agora revela a glória da natureza espiritual, do relacionamento que temos. Então, nós vamos hoje ver que há uma unidade. Meus irmãos, há uma unidade, embora haja peculiaridade diferente, mas há um pacto só, é uma só aliança. E aí, como eu falei, na nova dispensação, é a mesma maneira de salvação da antiga dispensação. Como as pessoas eram salvas na antiga dispensação? Entenda bem, de uma maneira bem específica, na dispensação mosaica, ou no pacto mosaico. Como as pessoas eram salvas? Desde Adão, desde a queda, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Sempre mantenha isso. A maneira de salvação é a mesma, tanto na antiga quanto na nova dispensação. Como os homens eram salvos na antiga dispensação, da mesma maneira que nós somos salvos hoje. Claro, com as peculiaridades e diferenças. Eles eram salvos na promessa do Messias, do Redentor que viria. E esta promessa, ela começa lá em Gênesis 3,15. Viria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Triunfaria sobre o diabo e sobre todos os efeitos do pecado. E essa promessa, ela vai ser revelada nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, todos os que eram salvos pela graça de Deus. Nunca houve e nunca haverá salvação por obras, por algo que o homem faça para que ele possa ser justificado diante de Deus. Nunca houve e nunca haverá, porque o homem não tem mais condições de apresentar-se diante de Deus santo, perfeito e inculpável. Ele não tem mais. O pecado trouxe consequências para a raça humana, para todos nós. E imediatamente, claro, a morte espiritual, Adão morreu espiritualmente, mas a imputação de quê? Da culpa e da poluição do pecado. Nós nascemos debaixo da culpa. Todos nós, descendentes de Abraão, de Adão, nós já nascemos culpados. Eu sei que alguém pode argumentar o seguinte: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que eu sou culpado, já que eu não cometi o pecado semelhante ao de Adão? É porque ele era o nosso representante. Ele era o nosso representante legal, o representante de toda a raça humana. A decisão dele teria implicações não só para ele, mas para toda a sua descendência, para toda a raça humana. Ele caiu, portanto, a culpa não estava sobre ele,
mas todos nós já nascemos debaixo da culpa, já nascemos debaixo de uma condenação, mas nós passamos a ter uma natureza pecaminosa, herdamos uma natureza. O vírus do pecado veio, a partir do momento que Adão caiu, o vírus do pecado se passou para toda a sua descendência. Só há um meio de reverter esse vírus, é através do sacrifício de Cristo, tirando-se de nós o quê? A culpa, o poder do pecado, o domínio do pecado, e nos dando a certeza de quê? De uma redenção não só da nossa alma, mas a redenção também do nosso corpo. Todos nós, portanto, já nascemos, então a partir da queda, todos são salvos pela graça de Deus, mediante a fé na promessa do Redentor, do Messias que viria. Para nós entendemos, o Messias já veio, o Redentor já veio, ele já efetivou de uma maneira única, perfeita, cabal, toda a obra da redenção. Tudo que era para que digamos assim, para que a obra da redenção eterna tornasse-se plena, eficaz, concretizada, Cristo fez isso por nós. Nós não esperamos um outro Messias, nós não esperamos um outro Redentor, nós não esperamos nenhum modo ou meio de expiar a nossa culpa. Cristo expiou a nossa culpa uma única vez, plena, perfeita, e isso para nós, para todo crente verdadeiro, ele não usa isso como uma desculpa para andar no pecado, de jeito nenhum. Ele compreende que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele não usa isso dizer, não importa como eu venha viver, isso não tem nenhuma consideração. Tem sim, tenha cuidado, porque pode ser que você não seja crente, pode ser que você seja apenas nominal, nasceu no lar, cresceu a mente, entendeu doutrinas, mas há um relacionamento íntimo, e quando isso acontece, há um desejo de agradar a Deus e de viver uma vida de conformidade com seu querer, com respeito, com temor, com zelo. O que a Bíblia dá grande ênfase ao temor do Senhor, esse respeito, este zelo que nós temos pela pessoa dele. E este zelo, esse respeito, ele é basicamente ou fundamentalmente a compreensão de que o crente está na presença de Deus onde quer que ele se encontre. Que Deus está lá, ele vê, ele ouve e ele conhece todas as coisas. Que não há nenhum lugar onde eu possa dizer e você possa dizer, Deus não está aqui, Deus não vê, Deus não sabe. Isso é para o ímpio. O ímpio pratica os seus pecados e ninguém vê, porque ele não tem esta consciência de que ele está na presença de Deus. Mas para o crente, não. Nós estamos na presença do Senhor Deus. E nós guardamos o nosso coração para não pecar contra ele, para amá-lo, para servi-lo. Alguns aspectos que mostram, de fato, esta unidade, meus irmãos. Que há uma unidade. Primeiro, é com relação à promessa. É uma única promessa, desde o Antigo Testamento, e ela vem ser concretizada no Novo Testamento. Primeira coisa que nós vamos ver com relação à unidade do pacto, né? É um pacto, embora ele seja administrado de duas maneiras diferentes, mas ele é o mesmo pacto, é a mesma aliança, que tem características, que tem, meus irmãos, aspectos iguais, semelhantes, que permanecem. Primeiro nós vamos ver, é a mesma promessa do Antigo e a mesma promessa do Novo Testamento. Várias passagens bíblicas indicam que a promessa geral do pacto feito com Abraão é a mesma para os crentes da antiga dispensação e da nova dispensação. Nas palavras que nós lemos aqui de Zacarias, ele vai dizer, bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, e para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da santa aliança e de juramento que fez com quem? Com Abraão, nosso pai. O que Zacarias está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, Deus nos visitou, né? E Deus nos visitou cumprindo
as promessas que ele havia feito ao nosso pai. Que promessa? A promessa de redenção, a promessa de que a semente de Abraão, da semente de Abraão, do descendente de Abraão e do filho de Davi, viria aquele que iria redimir o seu povo. E esse é o momento, digamos assim, na história, é a plenitude dos tempos, que Paulo vai dizer, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou. Ele envia o último profeta, o precursor do Messias, que é João Batista, mas aqui é Zacarias, o pai de João Batista, dizendo, cantando, se alegrando, porque ele consegue discernir o quê? Que Deus está concretizando na história aquilo que ele havia prometido há séculos e séculos atrás. Nós vamos ver esse período aqui, e Zacarias, Isabel, e Maria, e José, é o remanescente fiel. Deus sempre teve um remanescente fiel, crentes fiéis, zelosos, que esperavam e que? Na promessa. Deus havia prometido. Nós já vimos que a nova aliança, ela vai deixar tão claro que a infidelidade do povo de Israel, a pecaminosidade, o pecado deles, a quebra da aliança, mas isso não anulou o quê? A fidelidade de Deus. Deus havia feito um pacto, e seu pacto eterno, e ele vai realizar esse seu pacto, ele vai efetivar o seu pacto. E aqui é Zacarias, esse remanescente de crentes piedosos, tementes. Isso para nós, saiba disso, que é um grande encorajamento na história da igreja. A igreja vai apostatar, vai haver uma grande apostasia, mas haverá crentes fiéis, zelosos, crentes que vão manter-se fiéis ao Senhor, contra tudo e todos, contra todo um pensamento e perspectiva. Vão ser os malucos, os fora de ordem, vão sofrer tudo que for possível. As coisas, elas nunca vêm de uma maneira escancarada, meus irmãos. Ela nunca vem com uma plaquinha, olha, nós aqui estamos para fazer oposição. Elas vêm de uma maneira, digamos assim, sutil, mas ela vem de uma maneira sistemática, ou de uma maneira também progressiva, ela vai avançando, avançando. Mas o fato é que sempre haverá crentes fiéis, zelosos, tementes. O que nós vamos ver no contexto do Novo Testamento aqui, meus irmãos, de Zacarias, de Isabel, de Maria, de José? O que nós vamos ver? É que uma boa parte do judaísmo estava sendo conduzida por uma salvação por obras. O ensino dos fariseus e dos escribas, eles torceram toda a revelação. Eles tornaram a salvação obrigatória por obras. Você tem que fazer isto para ser salvo. Mas havia um remanescente que estava esperando o quê? É como se a gente pudesse dizer assim, é aquele que tem consciência, eu não posso, eu nunca vou ser salvo por mim mesmo, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, mas ele entende a doutrina da queda do pecado. Um crente verdadeiro, ele vai ter uma teologia sadia sobre a queda, sobre o pecado. Ela é essencial. Se nós não entendermos a doutrina da queda, nós vamos ter dificuldades para entender a doutrina da salvação. A doutrina do pecado é ela que vai nos trazer uma maior e melhor compreensão da doutrina da salvação. Se alguém achar que ela por si mesma pode salvar-se, que ela por si mesma pode chegar a um ponto de agradar a Deus, ela vai sempre ver, como os fariseus viam, este que está pregando aí não é para mim. Ele não prega para mim. O que ele diz, o que ele fala não tem nada a ver comigo. É para publicanos, meretrizes, pecadores. Eles é que são pecadores. Eu não sou pecador. Eu não me enquadro dentro daquilo que ele está anunciando. Por quê? Porque eles se achavam justos, íntegros. E essa sempre vai ser a realidade de alguém que, se ele não compreender a doutrina da queda, do pecado, ele vai ter dificuldade. Mas é um remanescente. É como sempre dizer assim, aqui está Zacarias dizendo, é o cumprimento de quê? Da promessa. A promessa é que ela é revelada em todo o Antigo Testamento. E aqui está a plenitude dos tempos. E esse era um grupo de pessoas, um remanescente esperando. Virá o Redentor, virá o Salvador.
E quando eles veem, de fato, tudo acontecendo, ele rompe em louvor. Se a gente puder ver, vocês sabem que Lucas ele é detalhista, né? É o livro dos cânticos, é o evangelho dos cânticos, porque ele vai mostrar aqui o cântico de Zacarias, de Maria, ele vai revelar essa exultação desses crentes, porque eles estão discernindo os tempos. O Redentor está chegando, o Redentor está vindo. E isso eles vão mostrar cantando, exultando, porque o Deus eterno manteve a sua fidelidade. Ele manteve as suas promessas de cumprir aquilo que ele havia prometido a quem? A Abraão. Olha o que ele diz. Amparou Israel, seu servo. Não é aqui. De lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão. O que eles estão aqui exultando? Deus fidelíssimo. Passaram séculos e séculos, mas os crentes dizem, um dia ele virá, um dia isso acontecerá. Deus não mudará a sua aliança. Deus, mesmo Israel desprezando e quebrando o pacto, mas Deus manteria a sua aliança. O que Jeremias 31 vai falar? Justamente sobre isso. Que Deus ia fazer uma nova aliança. Deus agora teria um povo para si. Não mais com a descendência biológica, física de Abraão, mas com judeus e gentios de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Continuariam sendo um povo distinto, continuaria. E por isso que a doutrina da aliança nos ajuda a entender isso de uma maneira tão clara. De que maneira? Que embora nós não sejamos mais uma igreja visível no sentido geográfica, racial, mas nós somos um povo distinto nesta terra. Nós somos o povo de Deus. O que nós entendemos? Que nós somos povo de Deus não por méritos nossos, não por algo nosso, algo que age em nós. Graça a favor de Deus. Mas nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa vida, a nossa conduta, o nosso falar, o nosso pensar, ele é distinto dos outros. Por quê? Porque todo o nosso viver e todo o nosso conduzir, nós somos um povo que temos leis, preceitos e mandamentos. É como se a gente pudesse dizer assim, nós temos uma Constituição. Nós temos uma Constituição. Nós estamos dentro de um país, mas nós somos um povo separado que temos uma Constituição, que temos uma lei superior, que toda a nossa vida ela é conduzida por esta Constituição para nós. Ela é para nós a palavra final, em termos de prática, em termos de obediência, em termos de fé. E em qualquer nação que nós estivermos, esta Escritura será sempre a nossa Constituição, a palavra final. Entendemos o que é isso. Quem é a palavra final em termos de direitos e deveres no Brasil é a Constituição. É a Constituição Federal. Nenhuma lei pode ir além, acima da lei da Constituição Federal. Nenhuma lei municipal, nenhuma lei estadual pode ir além de uma lei federal, porque ela é a palavra final. Por isso que se recorre, e deveria, né? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele sempre irá para ver se alguma lei ela é constitucional, se ela está de acordo com a Constituição, se ela não fere a Constituição. Para nós, só para entender, nós somos um povo. Nós temos uma Constituição. Para nós, a palavra final é as Escrituras. É ela que diz como nós vamos pensar, como nós devemos conduzir. E é isso que identifica um crente. É isso que identifica um crente. É que a sua obediência suprema, única, irredutível, é uma obediência àquilo que Deus diz na sua palavra. E aí nós vamos ver que tem coisas que, primeiro, nós não podemos pensar que o mundo, as pessoas do mundo venham viver essa Constituição. Não é para eles, a não ser que Deus os converta e eles venham para fazer parte desta nação. Lembra o que Pedro vai dizer? Ele vai usar os mesmos termos do Antigo Testamento. Ele vai dizer, nós somos o quê? Nação santa,
povo de propriedade peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ele identifica as mesmas, digamos assim, as terminologias são as mesmas, as designações são as mesmas. Então, nesse sentido, nós entendemos, somos povo, o que é para nós não é para ele, não é. Entenda bem, cada nação tem a sua, como é que eu posso dizer, a sua soberania, a sua constituição. Então, para nós não podemos pensar que um americano, a nossa Constituição tem uma implicação para ele ou para um argentino. Não, ela é para nós, porque somos brasileiros. Da mesma maneira é para nós as Escrituras, né? Eu não posso esperar e pensar que um não crente, ele vai viver aquilo que a Escritura diz. Mas para nós, ela é obrigatoriedade, ela é princípio, ela tem valor. Então, aqui, só para mostrar, né, é a mesma promessa e que Zacarias está aqui trazendo e relembrando. É a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão e que já decorreram tantos e tantos anos, séculos, e agora ele está concretizando, ele está executando, ele está, de fato, levando efeito e revelando o quê? A sua fidelidade para com aquilo que ele resolveu fazer. A fidelidade dele para com a sua aliança. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos 2, versículo 37 e 38. Até o 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro convoca o povo ao arrependimento, afirmando que o derramamento do Espírito Santo, que eles estavam vendo, era o cumprimento da promessa feita a eles e aos seus descendentes, mas não mais está limitada a eles. Ele está dizendo: o que vocês estão vendo acontecer aqui é o cumprimento das promessas que Deus fez no passado para nós, para os nossos filhos e para tantos outros os quais ele há de redimir ou ele há de chamar. É a mesma promessa, a promessa de que do Redentor, da redenção, o Evangelho, há um só Redentor, há um só Evangelho, é a mesma graça, é a mesma promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Paulo afirma que o Evangelho havia sido o quê? Pré-anunciado a Abraão, quando Deus afirmou que nele seriam benditas o quê? Todas as nações da terra. E o versículo 8, ele vai continuar aqui: em ti serão abençoadas todos os povos. Aqui está. O que Paulo está dizendo? Que Deus pré-anunciou este evangelho. Para quem? Para Abraão. Deus está dizendo para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Que a graça, a salvação não mais estaria restrita aos judeus, mas a graça, a salvação, a redenção, ou aquilo que Deus na eternidade resolveu fazer para redimir, não é mais reduzida a uma nação, mas em ti, Abraão, serão benditas ou abençoadas todas as nações, todos os povos. E aqui se refere, claro, aos filhos de Abraão, os filhos da fé. Não mais os filhos biológicos, não mais os filhos
de uma descendência física, mas os filhos que seriam justificados da mesma maneira como Abraão foi justificado pela graça de Deus mediante a fé. Aqui é Deus, e Paulo vai entender isso, né? Entenda bem, Paulo está interpretando aqui, dizendo, em Abraão foi pré-anunciado o Evangelho. E é isso que é o Evangelho, é o anúncio, é a proclamação de quê? Da salvação, da redenção. Não mais a um povo, não mais restrito a uma nação, mas agora o anúncio do Evangelho é proclamado para quem? Para todos os povos. É a mesma promessa, é a promessa de redenção que Deus já havia predito, pré-anunciado para Abraão, e que agora Paulo vai interpretar, dizer, este é o Evangelho que agora chegou, e para nós, e no caso dele, para nós também, o alcance não está mais limitado, não é mais uma nação, mas o alcance ele é universal, ele está para todas as nações, para todos os povos. E é isso que a igreja tem esta missão, né? Por isso o Senhor Jesus falou, indo por todo o mundo, e entenda bem a palavra lá, seria indo por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja, essencialmente, pregar, anunciar, para que a salvação se estenda para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para que o Evangelho, a redenção, possa alcançar. E aqui o apóstolo Paulo, então, está interpretando aquilo que Deus havia dito para Abraão no seu pacto. Paulo afirma que, portanto, esse Evangelho ia ser anunciado para as nações. Gálatas 3 ainda, 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O que Paulo está dizendo aqui para ou confirmando, ou interpretando? Ele está dizendo que a promessa que Deus fez para com Abraão foi uma promessa de quem? De um descendente. Que Deus daria um descendente. E ele vai dizer, não da sua descendência, ou não de vários descendentes, mas de um descendente. E aqui ele vai entender que esta promessa era a promessa feita para quem? Para Cristo. Ele é o descendente de Abraão, que, portanto, efetivaria toda a obra da redenção. E aí, então, ele vai ainda trazer clareza quanto à situação na nova dispensação, né? O que vai prevalecer? O que Deus vai executar? O que Deus vai levar a efeito? A promessa que ele havia feito. Ele vai se revelando, e entenda bem, ela é uma revelação progressiva, ele revela-se em Adão, e aí ele vem no pacto, que é uma implementação do pacto eterno, no pacto com Abraão, ele vai fazer a promessa de dar, ou de, por meio de quem? De Abraão, um descendente. E ele está falando, aí Paulo vai dizer, não de vários descendentes, não na descendência da semente, mas de um descendente, que é quem? Que é Cristo. E aí ele vai dizer, este pacto foi feito antes da lei. O que vai permanecer, portanto, é esta promessa que vai ser executada, que é a mesma promessa do Antigo e do Novo Testamento. E aí ele vai trazer para nós clareza. A lei que veio 430 anos depois não pode anular o pacto, a aliança, a promessa. Talvez, eu não sei se vai ajudar, mas é como se você, quando alguém há de morrer, ele faz um testamento. Ele faz um testamento, ele deixa as cláusulas do testamento, né? E ele morre. Nenhuma lei pode anular aquele testamento. Nenhuma lei pode anular aquele testamento. É isso, em outras palavras, que Paulo está dizendo. A aliança, o testamento, a confirmação que Deus fez foi uma promessa.
A lei que veio depois não anula esta promessa e não anula a maneira de salvação, porque a salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé na promessa que Deus fez a Abraão, Adão e a todo o decorrer da história. A lei, ela não pode anular, ela não pode implementar uma lei que anule aquela, porque ele vai dizer, aquela permanece. É um testamento, é um pacto. O que veio depois não pode abrogar, anular esta promessa. A promessa de um redentor e a promessa de uma redenção que tanto no Antigo quanto no Novo é a mesma, e a salvação é pela graça mediante a fé. Meus irmãos, essa e outras passagens bíblicas demonstram que a obra da redenção é uma só. Elas revelam que, embora a administração do pacto tenha peculiaridades distintas, mas o pacto é um só. A promessa é uma só promessa. E quando nós vamos chegar no Novo Testamento, nós vamos ver o que Pedro estava dizendo. Aqui, o que está acontecendo é o cumprimento da promessa que Deus havia feito a quem? Aos nossos pais. O que Zacarias está dizendo? A mesma coisa. Zacarias está dizendo que Deus está cumprindo aquilo que ele havia prometido na aliança com Abraão, que ele daria a Abraão que um descendente. E aí Paulo vai dizer, não vários descendentes, não da sua descendência, mas prometeu um descendente, e é este descendente de Abraão que é o Redentor, que portanto vem efetivar essa obra de uma maneira única. A promessa se cumpre mais plenamente, finalmente, na dispensação do Evangelho, da graça da nova aliança. E ela, digamos assim, consumirá, né, na eternidade, ou na vinda de Cristo de uma maneira plena, final, eterna. Meus irmãos, mas nós não apenas temos a mesma promessa, nós vamos ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos o mesmo Redentor e o mesmo mediador da aliança. Há uma só promessa, tanto no Antigo quanto no Novo. E aí, para a gente poder entender, não sei, como é que eles eram salvos? Pela graça de Deus, mediante a fé na promessa do Redentor que viria. E para nós? Nós somos salvos pela graça de Deus, na certeza de que Deus já cumpriu a sua promessa, o mediador já veio. Mas nós estamos ainda nesse período intermediário aqui, entre a vinda de Cristo, a segunda vinda dele. Para nós olhamos para trás e dizemos, a promessa já se cumpriu, mas agora nós aguardamos a consumação final de toda a redenção. O Salvador que já veio, já efetivou a redenção, já concretizou de uma maneira plena, ele retornará e aí haverá uma consumação final de todo o pacto da redenção. E aí nós entendemos novos céus, nova terra, nós entendemos acerca da ressurreição do corpo. Essa é a esperança cristã e o cristianismo faz isto. Nós aguardamos a ressurreição do corpo. E aí o texto que nós meditamos domingo passado sobre Lázaro é um vislumbre do que vai ser. Ele ressuscitou a Lázaro e ali ele revela quem ele é. Mas todos os judeus entendiam, como todos nós entendemos, ninguém, nenhum homem pode ter vida, poder para dar vida ao outro. Isso é um fato. Ninguém tente como é que é? Aquelas varinhas mágicas, isso é fantasia, meus irmãos, isso é fantasia, de varinha mágica que cai da vida, isso é fantasia. Nenhum homem, ninguém, só Deus tem poder de dar vida. E o Senhor Jesus deixa isso claro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É a nossa certeza, é a nossa esperança, é na consumação de toda a obra da redenção. Agora nós temos a nossa alma redimida. Quando nós morremos, a nossa alma redimida estará no céu com o Senhor Deus, mas o nosso corpo ainda não foi redimido. Nosso corpo ainda não foi redimido. O nosso corpo ainda está sob os efeitos da queda do pecado.
E é só naquele grande dia que o nosso corpo vai ser o quê? Redimido, vai ser glorificado. Nós teremos um corpo glorificado. Aí sim, alma e corpo redimidos e uma terra redimida. E aí, portanto, a concretização de todo o plano da redenção, a consumação final, cabal, né? Como nós temos estudado domingo à noite, todos, nenhum ser humano, ninguém deixará de existir. Todos continuarão existindo, ou numa alma separada do corpo, ou num corpo ressuscitado. Mas todos continuarão existindo. Os que ressuscitaram em Cristo vão ressuscitar num corpo glorificado e eternamente, desfrutando do estado eterno. Os não redimidos ressuscitarão também com o corpo e serão lançados, portanto, para sempre, separados para sempre do Senhor Deus, desfrutando de uma eternidade onde não há mais nenhuma manifestação da bondade, do favor do Senhor Deus, a não ser o juízo eterno e a não ser a condenação eterna. Mas todos continuarão existindo nesse estado, ou continuarão existindo com corpo. Mas o Redentor é o mesmo, o Messias, o Redentor é o mesmo. Não somente a promessa é a mesma, mas o Redentor, o mediador, é o mesmo, tanto da antiga quanto da nova aliança. Várias passagens, meus irmãos, revelam que há um só mediador, que há um só Redentor. Ninguém, em qualquer período da história, vai para o céu, ou foi para o céu, ou vai para o céu, senão por intermédio da morte, da obra expiatória de Cristo Jesus. Entenda bem, a partir da queda até o último dia, todos que vão para o céu e todos os que morreram na antiga dispensação foram para o céu através da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ninguém foi salvo fora de Cristo. Ninguém será salvo fora de Cristo. Só há um mediador, só há um redentor. E isso é a nossa certeza, é o que nós cremos, e é onde nós cremos de uma maneira que é absoluta. Essa é a verdade que nós defendemos como verdade absoluta. Isso causa uma repulsa para alguns no contexto nosso de uma perspectiva e de uma ideologia muito para a ideia de verdade relativa. Isso é relativo, cada um tem seu salvador, cada um tem sua revelação. Por que é uma exclusividade para nós? Porque ela é uma verdade absoluta. Só existe uma revelação de Deus, Escritura. Só existe uma revelação de Deus. Esta é a única revelação de Deus. E só há um mediador, um redentor, que é Cristo Jesus. E é o que nós cremos, é o que nós defendemos. Se isso vai causar para alguns, você não pode dizer isso. Isso é ser intolerante, isso é ser radical. Como a gente pode dizer assim, paciência. Mas é o que nós cremos. É o que a nós é revelado. Só há um meio, só há um mediador, só há um redentor, e este é Cristo Jesus. Primeiro, ninguém é salvo por suas obras. Segundo, ninguém cria um salvador, um mediador para si. Cada um, aquela ideia, todos os caminhos conduzem a Deus? Não, só existe um caminho que conduz a Deus. Só existe um caminho, um meio de salvação. É através de Cristo e através da sua morte expiatória. Aquele que foi predito, não somente, ou melhor, aquele que foi predito como semente da mulher, como descendente de Abraão, como filho de Davi, como renovo, como príncipe da paz, servo do Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador, que é o único redentor. Por isso que nós vamos ver que há só um redentor, o mediador. Toda a revelação, ela vai ser uma revelação mostrando aquele que viria e queria fazer uma obra perfeita. No Antigo Testamento nós vamos ver tipos, pessoas que são tipos de Cristo, que são figuras que apontam para a pessoa de Cristo. Nós vamos ver cerimônias, nós vamos ver ritos, nós vamos ver locais, alguns objetos
todos eles são simbólicos, eles apontam para a pessoa de Cristo, porque todos eles deixam desculpa, todos eles deixam de uma maneira clara que é um só mediador. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, um só mediador. Os irmãos conhecem lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tanto Paulo escrevendo a Timóteo, quanto aqui Pedro dizendo diante do Sinédrio que eles tinham conhecimento disso, ele está dizendo, não há salvação em nenhum outro. Se você olhar para o texto, ele não está dizendo não há salvação, né, em nenhuma outra ideia, em outro pensamento. Ele está dizendo não há salvação em nenhum outro, nenhuma outra pessoa, porque a salvação não é e não está para ideias, para pensamentos. A salvação está numa pessoa, e esta pessoa é Cristo. Nós somos salvos por meio de uma pessoa, e nós somos salvos por aquilo que esta pessoa fez em nosso favor. E essa é a compreensão tão clara que nós temos. Nós não somos salvos pelos ensinos de Cristo somente. Nós compreendemos e entendemos, mas a nossa salvação não está baseada nos seus ensinos somente. A nossa salvação está baseada no que ele fez. A salvação está numa pessoa, e isso no contexto grego ou no contexto helenista, para ele sempre a salvação estava relacionada ao quê? À ideia, ao pensamento, né? É alguém que chega a um conhecimento elevado, ou pode chegar a um conhecimento elevado e dizer, eureka, eu descobri a salvação. E quando eles ouvem que a salvação está numa pessoa, e ainda mais, que a salvação está numa pessoa que morreu na cruz do Calvário, isso para eles era algo, digamos assim, que era inaceitável, né? E Paulo vai dizer, para eles, para uns escândalo, vergonha, mas para nós é o poder de Deus. E aí é o que Pedro está dizendo, não há salvação. Ele é, digamos assim, exclusivista aqui. Não há salvação em nenhum outro. E aí ele vai então trazer, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, e aqui ele não está falando dado entre os homens a partir deste momento, mas ele está falando dado entre os homens desde que? Desde a queda, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui nós vamos entender que há só um só mediador, um só redentor. Então há uma unidade neste pacto, nesta revelação. Primeiro, uma só promessa, e você vai ver a mesma promessa sendo confirmada, sendo ratificada e de fato permanecendo. Mas há também só um mediador, um redentor. Paulo, ele quando escreve Romanos, capítulo 3, versículo 23, 25, vamos ler, Romanos 3, 23, 25. Ele vai falar sobre que a obra de Cristo, do que Cristo fez, ela é retroativa. Ela é tanto para a antiga dispensação, quanto para a nova dispensação. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Paulo está falando aí sobre a obra de Cristo, que ela tem de fato efeito retroativo. Todos são salvos. Antiga dispensação foram salvos pela obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Também, quanto a nós, todos a partir daquele momento são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, nós vamos ver esta unidade do pacto. Uma promessa, mas o mesmo Redentor é o mesmo Salvador. O mesmo Redentor dos crentes do Antigo Testamento é o mesmo nosso. Eles foram salvos da mesma maneira como nós somos salvos. O que eles aguardavam? Um Redentor. Eles esperavam a redenção que viria por meio de um Redentor prometido, que começa lá em Gênesis capítulo 15, ou melhor, 3,15. E ele então vai sendo revelado. O mediador virá, o Salvador virá. E como nós vimos, é Zacarias ali entendendo que era aquele momento que o Messias, o Redentor, estava chegando. Embora eles não tivessem, a revelação ainda não seja, digamos assim, plena, perfeita, mas ela vai se concretizar. O que eles deveriam fazer? Voltar-se para o Antigo Testamento e considerar, ponderar sobre aquilo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias, o Redentor. Como seria? Quais as circunstâncias? Como é que ele iria se apresentar? Qual era o seu anúncio? O que ele faria? O Antigo Testamento vai deixar isso tão claro. Eles poderiam entender que tudo apontava para a pessoa de Cristo, para a sua obra redentora. Mas nós vamos ver que as condições são as mesmas. Primeiro, a promessa é a mesma. Segundo, o Redentor, o mediador, é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo. Mas as condições para a salvação, elas são as mesmas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quais são as condições para a salvação? O que é necessário para que os eleitos possam, os beneficiários do pacto possam ser, de fato, ter a salvação? Arrependimento e fé. As mesmas condições que eram no Antigo Testamento, elas são no Novo. Como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Pela graça de Deus, mediante a fé e com arrependimento. No Novo Testamento, também é a mesma maneira. Ninguém vai para o céu sem arrepender-se, sem crer em Cristo Jesus. As condições permanecem a mesma. Ninguém foi salvo por obras no Antigo Testamento, como ninguém vai ser salvo por obras no Novo Testamento. Elas sempre serão salvos pela graça de Deus mediante a fé. E esta fé vem acompanhada de quê? De arrependimento. O Senhor Jesus deixa isso tão claro. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e o quê? E crede no Evangelho. Ele mostra essa realidade agora presente. O reino de Deus está presente. Ele, o Redentor presente. O que ele convoca? Para que as condições? Arrependei-vos e crede. São as mesmas condições as quais o Evangelho anuncia aos homens. O Evangelho anuncia o homem na sua condição. O Evangelho mostra a condição que ele se encontra, pecador, culpado, passivo debaixo da ira de Deus, e ele precisa voltar-se com fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas esta fé ela vem acompanhada de um arrependimento, de uma mudança de mente e de uma mudança de coração. É aquele que agora volta-se para Deus e ele abandona os seus maus caminhos, mas ele vem para Deus arrependido, contristado. Ele reconhece sua culpa, ele não apenas reconhece a sua culpa em Adão, mas ele reconhece que ele peca contra o Senhor Deus voluntariamente, e isso torna culpado, e isso leva ele a ver como algo que é, de fato, ofensivo aos olhos de Deus. Ele ofendeu, é uma ofensa, o pecado é uma ofensa contra Deus. E esta ofensa, ela precisa ser, digamos assim, tratada, a culpa precisa ser tratada. Então ele vem contristado, triste, suplicando que
favor, misericórdia. O evangelho que se tem anunciado hoje, esse é aquilo que o Paulo vai dizer, outro evangelho, não tem nada a ver. Venha para você ser feliz, você está doente, você não vai ver nunca isso nas páginas do Novo Testamento. O anúncio do evangelho é arrependei-vos. O anúncio do evangelho é convertei-vos. Fujam da ira de Deus. Venham para Cristo, agarrem-se em Cristo. Fujam da ira vindoura. Esse é um anúncio. Esse é um anúncio que diz: você diante de Deus é culpado por causa que a lei e ele requer que você obedeça, você não tem condições. Mas é o convite da graça. É o convite mais gracioso. Lembram que aquilo que Deus exige de nós, nós não temos mais condições. E o que o evangelho faz? Ele nos dá gratuitamente. Por isso que o evangelho da graça, ele oferece aquilo que eu não posso por mim mesmo fazer provisão, ele faz a provisão para mim. Ele apaga a culpa, ele me dá um redentor, ele me oferece um substituto, ele me oferece um redentor que faz aquilo que eu não podia fazer. E ele, portanto, diz: venha, creia, confie, e de uma maneira coloque a sua confiança unicamente nele. As condições são as mesmas, tanto na antiga aliança quanto na nova. Nós somos salvos pela graça de Deus, e as condições exigidas para os beneficiários do pacto quais são? Arrependimento e fé. Mas, por último, o selo são os mesmos, o selo do pacto são os mesmos, meus irmãos. Como nós já consideramos, a forma dos símbolos do pacto da graça foi alterada, mas não o seu significado. A circuncisão foi transformada no batismo. A Páscoa, que é a comemoração, o sacramento de comemoração da redenção do povo de Israel do Egito, foi substituído pelo quê? Pela ceia. A ceia para nós, ela é a comemoração, meus irmãos, da nossa redenção, do poder e do domínio do diabo. A forma externa desses dois ritos mudou, mas o significado, ele permanece o mesmo. Meus irmãos, ambos são sinais externos de iniciação e comemorações da igreja visível, tanto na antiga quanto na nova aliança. O selo, o pacto, é o mesmo. E o que nós vamos entender, meus irmãos, encerrando claro, à luz de tudo que nós estudamos sobre este capítulo, que é sobre o pacto da redenção, e especificamente sobre agora a nova dispensação. Meus irmãos, a nova aliança, ela é a implementação histórica mais plena e perfeita e definitiva do pacto da redenção. Ela é a execução final de todo o pacto da redenção. Por um lado, a nova aliança revela aquilo que aconteceu na antiga aliança. Ela revela o que foi que aconteceu na antiga aliança. Ela vai revelar o pecado, a desobediência do povo com quem Deus fez uma aliança. Eles quebraram esta aliança. Eles foram infiéis ao Senhor Deus. Mas a nova aliança vai revelar o quê? A fidelidade de Deus. Mesmo eles quebrando a fidelidade, a promessa que Deus havia feito a Abraão, ela vai ser cumprida. E nós vamos ver aquilo que Paulo vai dizer. Em Abraão foi pré-anunciado o Evangelho. Que lá em Abraão já estava Deus pré-anunciando aquilo que viria na nova dispensação. Em que sentido? Que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Que o evangelho agora seria estendido, a salvação seria estendida para homens e mulheres, não mais somente judeus, mas gentios, de todas as tribos, de todas as línguas. Deus permanece fiel ao seu propósito. Qual o propósito? De redimir um povo, abençoá-los e fazer deste povo uma bênção para todas as nações. Instrumento de salvação para todas as nações, para que todas as nações conheçam e saibam acerca da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Nós devemos sempre orar por isso. Nós devemos sempre ver. Deus, pela sua graça, levantou missionários no passado que vieram para nós, chegaram até nós e pregaram o Evangelho. Deus levanta missionários, pastores que vão e anunciam o Evangelho. Nós devemos sempre ter esta visão do geral, do todo.
E nós devemos sempre ter a visão de estar aqui, falando, testemunhando acerca da salvação, mas a nossa visão é o todo. A nossa visão, ela é o mundo. Que todas as nações, todas as línguas conheçam e saibam acerca da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, é um enorme privilégio para nós fazermos parte da nova dispensação e fazer parte do povo de Deus. Agora nós entendemos o alcance é universal. Agora nós entendemos que a revelação, ela é plena, ela é final, ela é real, mas nós entendemos que Deus age de uma maneira muito mais abundante. Na nova aliança, todas as bênçãos se cumprem de maneira mais plena, espiritual. E agora nós temos o que poderíamos dizer, a concretização final. Ela começa com a encarnação de Cristo, mas ela será finalizada na consumação de todas as coisas. Que privilégio para nós, meus irmãos, podermos participar, podermos fazer parte da aliança, da nova dispensação. E que privilégio temos nisso. Isso possa encher, meus irmãos, nosso coração de contentamento, gratidão e alegria. Devemos também conduzir ou mover nossa vontade e determinação de servir a Deus e promover o seu reino, suas bênçãos e sua glória entre as nações. Meus irmãos, todo crente devemos ter gratidão no nosso coração. Que coisa, que privilégio fazermos parte da igreja, fazermos parte da nova dispensação. Que privilégio nós temos de termos o nosso Redentor, que efetivou a obra da redenção. Mas também, meus irmãos, nós devemos ter a determinação de servir o Senhor com alegria, com gratidão. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para ver o seu reino avançando, para ver o seu senhorio sendo alcançado, dominando homens, mulheres e nações. Esse é o fim que nós entendemos. É que Cristo seja Senhor de quem? De todas as nações, de todos os povos. Que Ele reine sobre corações e mais pessoas. Nós não estamos aqui para o nosso bel prazer. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nos apraz. Tudo o que fazemos, devemos fazer visando o que vai glorificar a Deus. Tudo, seja na nossa profissão, não é para o fim nosso ganhar dinheiro, não, meus irmãos. É aquilo que eu posso fazer de tal maneira que Deus vai ser glorificado. O fim é a glória dele. Talentos, dons, tudo deve ser convergido para a glória dele. E todas as coisas devem ser de uma maneira que venham, digamos assim, ser governado, possam ser permeado com a verdade de Deus. Nada mais foge disso. E aí, claro, que esta é uma incumbência. Eu quero, talvez, esse é um privilégio. Mas é uma responsabilidade nossa, meus irmãos, de estar orando por pessoas, de estar convidando para pessoas, de que elas venham, que elas ouçam o Evangelho, que elas se aproximem. Você tem hoje vários meios para fazer isso, além do meio virtual, mas eu ainda prezo digamos assim, por alguns instrumentos, por exemplo, o livro impresso. Às vezes você dá um livrinho, dê um livro para alguém. Imagine você viver o resto de uma vida toda e você não falou para ninguém, um J de Jesus, com alguém que está do seu lado, e ele nem identifica que você é crente. Porque talvez a sua maneira de pensar, de viver, faz diferença. Esse é o fim. Nós estamos aqui para que o reino dele avance. Nós somos servos dele. Entenda bem, nós somos uma nação, um povo distinto, mas nós estamos com uma missão aqui. Propósito é que o nome dele venha a ser conhecido, o único Redentor, o único Salvador, e que esta salvação possa ser estendida para outras pessoas, que ele venha a ser Senhor de pessoas, de ideias, de pensamentos, de áreas, de governos. Tudo deve ser governado para que Cristo seja Senhor, embora isso nós venhamos fazer, entenda bem, como cidadão de uma nação, não como igreja e instituição, mas como cidadão nós vamos falar. Isso aqui é para trazer para o reino de Deus. O historiador, ele vai
dar uma visão da história à luz da Escritura, um geógrafo, um médico, todas as coisas vão estar sendo sempre à luz da verdade de Deus, para que isso possa se ter uma cosmovisão sadia, correta, acerca daquilo que é para nós, como servo de Deus, e daquilo que é para nós, meus irmãos, como instrumentos para o seu nome e para o avanço do seu reino nesta terra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu quero rogar a Ti, seu favor, Senhor, aplique a Tua verdade ao nosso coração. Dá-nos sempre uma mente, um coração disposto, Senhor meu Deus, a ouvir atentamente a Tua palavra, meditar, pensar nela, avaliar nossa vida à luz dessas verdades, como estamos vivendo, como estamos nos conduzindo, e Senhor mesmo pelo Teu Espírito Santo possa inclinar o nosso coração para Ti, para termos uma disposição, uma vontade maleável, conduzível pelo Senhor, tratável, para fazer aquilo que Te agrada, para andar de conformidade com Teu querer. Peço que o Senhor nos abençoe como igreja, nos fortaleça, que essas verdades nos fortaleçam como crentes, nos façam viver uma vida cristã vigorosa, sadia, nos façam a cada dia também dar um bom testemunho do Evangelho, nos façam levar a ter interesse, Senhor meu Deus, pelas coisas de Deus, pelo nosso testemunho, pelo compartilhar do Evangelho, da salvação, para que homens e mulheres possam, pela graça de Deus, ser levadas a fé em Cristo Jesus, a serem levadas a reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nos abençoe, Senhor Deus. Hoje é o dia do Senhor. Nos traga de volta à noite, com alegria, com gratidão, para cultuar o Senhor, para, como Zacarias e quanto os piedosos sempre fizeram, cantar louvores de gratidão pela redenção, pelo Redentor que temos, pela salvação que um dia nos alcançou. Miseráveis pecadores, estávamos no mundo sem Deus, sem esperança. Foi o Senhor que nos resgatou e queremos cantar, Senhor meu Deus, aquilo que cremos, aquilo que professamos à luz da tua palavra, e nos traga para mais uma vez ouvir a tua palavra, a pregação, Senhor meu Deus. Que o Senhor continue conosco, nos abençoe, nos fortaleça. Pedimos por aqueles que têm estado enfermos, estão nos leitos, Senhor meu Deus. Pedimos ainda pelo presbítero Jonas, estenda o teu favor sobre ele. Ó Deus, na sua providência, o Senhor possa estar usando os meios, os medicamentos, para que ele tenha a sua saúde restaurada. E outros irmãos também, Senhor meu Deus, que têm passado por dificuldades, que eles sejam encorajados, consolados e confortados no Senhor. Assim te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.